Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras, trazendo as informações, notícias do Verdão para te deixar 100% informado logo nessa manhã de terça-feira. Amanhã, quarta, teremos a estreia do Palmeiras na Taça Libertadores da América e o Palmeiras deve poupar jogadores aí visando a grande final contra o Santos no final de semana. Nesse vídeo, os comentaristas estarão debatendo aí sobre essa partida entre São Lourenço e Palmeiras e o Nicola também trazendo aí notícias sobre patrocinadores, pessoal. E falando aí sobre alguns times que têm patrocinadores altos e a questão do Palmeiras, né? O Palmeiras tem um patrocínio no futebol feminino de 22 milhões de reais e no masculino o patrocínio da Crefisa, né? Poderia ser um patrocínio maior. E aí fica essa interrogação, né? Se não seria interessante o Palmeiras ter um novo patrocínio. Tudo isso você vai assistir aqui nesse vídeo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Segunda-feira surgiu a notícia de que o Fluminense está trocando de patrocinador master. A Superbet vai bancar algo na casa dos 35 milhões de reais por temporada ao Flu. O Fluminense ainda não pode confirmar o acordo porque vai fazer um último jogo com a Betano. Diante desse cenário, quis trazer para vocês o ranking sobre patrocínios masters. O primeiro colocado desse ranking é um Corinthians que embolsa 120 milhões de reais. Mas chega esse dinheiro? Até agora está caindo. Todo dia primeiro, 10 milhões de reais. Hoje foi o quarto 120 depósito. por ano. 120 por ano. Primeiro lugar. Segundo lugar do Flamengo com 85 milhões de reais da PixBet. O terceiro lugar é do São Paulo, 52 milhões de reais. O quarto lugar passa a ser do Fluminense com 35. Aí você, que é palmeirense, deve estar se perguntando, mas e o Palmeiras? Cadê o Palmeiras? Tem muita gente colocando 81 milhões de reais como patrocínio master da Crefisa. Tá errado. 81 milhões o Palmeiras tem por todas as propriedades do uniforme. O valor estimado para o patrocínio no peito gira na casa dos 32 milhões de reais. E é também por isso que é uma cobrança muito grande, interna e externa, para que a Leila Pereira mude esses valores. Isso vai acontecer para a próxima temporada. Eu não descartaria, inclusive, que o Palmeiras perca ou deixe de ter Crefisa e Fã. Até porque o patrocínio do futebol feminino de 22 milhões de reais pelo patrocínio Master já é maior do que o de vários clubes de futebol no Brasil. Bom, então vale destacar que vamos com calma nessa hora. O Palmeiras tem tamanho para ter um patrocínio master maior do que o que está sendo pago até esse momento. Para você, a partir de agora... Principal, na primeira semana, você tá nessa corrente ou não? Não. Criticando... É que a gente... Ele nunca critica a Palmeiras, nem a Velho, nem Não, a gente ninguém. não. Olha o que você pergunta. Aqui você pergunta. A gente tá com o lugar por 2 horas já, antes do programa. Fábio. E se a gente critica, ele briga com nós. Ô, Plirra, se o Joãozinho puder voltar a fita aí, no começo eu falei o quê? O Palmeiras foi mal. E o lugar, não, o Palmeiras não foi. Quem foi bem foi o Santos. Eu critiquei o Palmeiras no começo do campeonato, no começo do programa. Mas, ô, Plirra, pra gente é muito fácil daqui de fora falar. Contra o Água Santa, fez certo porque ganhou. Outro fez errado porque não... Assim, cara, as pessoas vinculam muito o resultado, ainda mais torcedor, e é natural que o torcedor vincule o resultado. Se fosse meu time, eu não pouparia todo mundo. Eu já falei isso várias vezes, eu sou contra poupar os 11. Eu não acredito que os 11 precisem descansar. Mas, assim, mais da metade, com certeza, eu pouparia. Sim. A prioridade é domingo, a final, né? Jogo único, tem que vencer. E realmente, na Série Libertadores tem 5 jogos mais. Exato. Às vezes tem que escolher, né? Não tem jeito. Essa escolha, como o Fernando falou, dos 11 jogadores é muito, porém, deve ter desgaste físico, deve ter dores, contusões. O treinador tem que, no dia a dia, tem que escolher, né? O Tadieres em Córdoba é chatinho? 50 mil pessoas. Você esteve lá em 2019, né? Não, mas a gente ficou fora, né? São Paulo perdeu 2-0 lá e depois foi 0-0 no Morumbi. Nossa época, eu fico pensando aqui nos comentários, né, e concordo com eles, que o futebol ele mudou muito, mas a gente era muito camelo. Pô, a gente não... Pô, assim, eu entendo esse movimento, mas assim, era menos não ritmo. tem um quarto e domingo. Não tem um. Assim, o time se prepara, né, e pra nenhum quarto e domingo. Isso me incomoda um pouco, sabe? Assim, Sim, mas eu tenho um jogo de Libertadores e tenho uma final.
tudo bem, você tem que olhar para o jogador, ver se tem algum jogador tem algum problema, condicionar essa Mas a gente tinha GPS na costa, que marcava todo o quilômetro, assim, a intensidade. Toda quarta e domingo. Hoje, um quarto e domingo incomoda demais, player. E assim, eu particularmente me incomoda. Eu acho que o jogador, ele é capaz de jogar 2 jogos, por exemplo. Eu vou jogar quarta e domingo, depois eu vou ficar no outro domingo, enfim, né? Agora não, agora o time joga na quarta-feira, tem um jogo no final de semana, nossa, parece que vai acabar o mundo. O fato não, mas agora o fato é jogar... são finais de campeonato. Não, isso que eu tô falando. Finais, mas são viagem no momentos, meio. são momentos. Durante o ano você joga quarta e domingo direto no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é importante, assim, eu acho que é importante você começar bem na Libertadores, ir até olhando para um grupo. E calhou de todo mundo, à exceção do Botafogo, jogar fora de casa na estreia da Libertadores, né? Mas em meio às finais de estadual. Parte da profissão, né? A viagem também é um desgaste considerável, né? Faz parte. E, por exemplo, a viagem do Galo, que eu joguei no Atlético, eu sei o quanto é difícil você ir lá para Venezuela numa quinta-feira com um clássico no domingo. Por sorte, o Cruzeiro ainda joga na quinta-feira também pela Sul-Americana. Mas essa logística também, Caraca é capital ela é ainda. A gente foi a Trujilhanos. Trujilhanos, né? 30 horas. 2016. 30 horas. Caramba. Para o meu Caraca, eu não sou bom, né? Mas sim, eles tinham Mas até chegar em Caracas, tem que vir para São Paulo, vai para Brasília, vai para Curitiba, a logística, meu Deus. Panamá também, Panamá, Caracas, né? E assim, a gente vai ter, não sei se vocês já olharam com atenção, abril e maio, um calendário de fato, Fábio. Aí acho que mesmo com o teu pensamento mais à moda antiga, de jogar a maioria das partidas, mas aí você... insano. Mas aí você olha, né, Plirra? Aí você olha, tem uma projeção. E começa o Campeonato Brasileiro daqui a poucos dias. Eu acho, assim, eu falo porque eu acho que é importante, né? Parabéns aos times que estão disputando uma final, né, de campeonato agora. É importante ser campeão, lógico que sim. Mas é bom você estrear com vitória, né? Você dá um recado, enfim... Então, são opções que você tem que fazer. Hoje em dia, você tem que fazer. Mas eu acho que o atleta, ele, como eu disse, eu acho que alguns jogadores, né, pode ter um pouco mais de idade, com algum problema, mas você poupar o time todo, até porque corre muito isso também. Tem jogadores que precisam de tempo, tem jogadores que, né, ligam nesse modo automático, o cara quer estar jogando, o cara, sabe, é importante para ele estar em campo. São maneiras diferentes de olhar para o jogo, mas são confrontos grandes. Eu acho que a decisão no final de semana é importante, como estrear bem na Libertadores também é importante. Hoje o problema está na intensidade do jogo, não em jogar. Jogar, você pode jogar todos os dias, né? Só que quando a gente começou a jogar, não tinha aquele GPS nas costas, não tinha todo computarizado que marcava cada ação intensa, cada pique, não cada só o jogo, pulo. o treino também, né, Lu? E treino também, né? Então, é aí que está hoje a diferença, né? Ninguém mais rouba. Consegue jogar, mas não performa. Não se rouba, que hoje o treinador quer que você jogue no seu máximo potencial. Não performa. Quantos jogos a gente jogou, Fábio, na malandragem? Mas a gente na malandragem. Mas o cara também hoje Estávamos cansados, chegamos igual para pim. Damos conta, né? Mas era outro falta um pouco isso. Gol, né? O que falta hoje em dia, um pouco é isso. Essa malandragem que a gente carregava. Vai jogar um jogo de Libertadores com malandragem só? Não, mas e outra, futebol emocionalmente. Ele mudou, mas emocionalmente. E existe essa cobrança depois também, Fábio, da questão do GPS. Por que aquele cara teve 50 ações e você teve 20? Mas a cobrança desse jeito? Existe. Hoje a comparação ela está no GPS de todos. Número de piques, número de intensidade, quilometragem no total. Mas o tempo inteiro, né, comparam seus números com os outros? Eles comparam com todos. Todos os dias. Tu não só em jogo. Tem métricas que eles... Em treinamento também. E você, como você mesmo, principalmente. Eu até assumo isso, que eu tenho um pouco de dificuldade. Estou aprendendo, né? Como o Lugano, a gente aprende algumas questões. Eu também aprendo com relação a isso. Porque assim... Eu já aprendo não. Tudo evoluiu. Tudo evoluiu. O futebol, ele evoluiu, lógico que sim. Mas a estrutura evoluiu, né? Enfim, a maneira como o jogador é olhado no dia a dia também evoluiu. Eu tenho um bloqueio com relação a isso. Mas não é só questão... não é só questão de performance. Eu acho que em alguns momentos é possível você jogar de quarta e domingo. Mas joga, Fábio. Dá. Joga. Mas nesse momento, eu falo, nesse momento é importante. Estreia de Libertadores. O que é mais importante, Fábio? O mais importante, um título ou uma estreia? 1-0 perdendo. Depende. 1-0 perdendo. Agora, quem tem a semana... Brasileiro na última rodada. Se tivesse priorizado antes, por 3, 4 pontos a mais, provavelmente o São Paulo teria chegado a Libertadores ou a fase pré-Libertadores, também a Libertadores. O que fazer nessa hora? É que eu acho que não tem resposta sem ver a tabela, sabe? Depende do momento, também acho. Eu acho que não jogos tem que faltam. Aliás, eu acho que não tem resposta sem ver Justo. a tabela, até mesmo para a Libertadores. Que você falou, a prioridade é o mais importante e tal. Sim, claro, mas a gente está vendo cada vez mais os times brasileiros
inclusive para campeonato estadual. O Fluminense fez isso ano passado, o Palmeiras fez isso ano passado, poupou na Libertadores olhando para o campeonato estadual. E o Palmeiras vai fazer isso provavelmente na quarta-feira de novo e tem que fazer. O Grêmio fará isso essa semana, viu? O Grêmio fará isso. Vai poupar para priorizar o estadual. Você acha que o Palmeiras vai poupar na quarta-feira? Acho que vai. Não tenho a menor dúvida. Que vai. Não tenho a menor dúvida que Eu vai acho poupar. que vai. Não sei se vai fazer como ele fez, porque ali, aquele jogo contra o Bolívar no ano passado, era muito complicado. Logística. E fora que assim, não adianta você mandar os melhores jogadores num ambiente em que o próprio ambiente tira o melhor dos seus melhores jogadores. Eu acho que tem então, naquele caso, era muito claro que ele ia mandar os garotos. Eu acho que ele vai poupar quando você vai poupar bem. Eu, no lugar do Abel, pouparia na final se precisasse poupar em um dos jogos. Pouparia na segunda final? Claro. Não vai fazer. Eu não jogando em casa. É só opinião. É a verdade absoluta. É um jogo que vale taça, Tudo vale título. Rivalidade, o tricampeonato que está se falando. É uma questão regional. Você pode recuperar o empate do São Lourenço. Tem 5 jogos para você ficar bem em primeiro ainda. Aliás, o Palmeiras tem lá. É bom lembrar, o Palmeiras perdeu do Bolívar. Perdeu, não é que foi difícil. E foi a melhor campanha da primeira fase. Então, perdendo o primeiro jogo, porque poupou todo mundo, o Palmeiras teve a melhor campanha da primeira fase. Então, isso pode acontecer com o Palmeiras, pode acontecer com o Flamengo, O Flamengo não tem por que poupar, evidentemente. Aí é um contexto completamente diferente. Mas eu acho que no caso do Grêmio faz sentido, no caso do Palmeiras faz sentido. Fala em treinar, não foi o mesmo Palmeiras, a mesma intensidade que o torcedor está acostumado. Então, para mim, não serve como desculpa. Eu acho que o Palmeiras não vem jogando bem, o Palmeiras mudou um pouquinho a maneira de jogar. E acho que isso pode ser corrigido, né? O Palmeiras tem um jogo agora no meio de semana e depois tem um enfrentamento contra o Santos. O Abel é muito capaz, é muito competente. Eu acho que o Palmeiras pode produzir mais. O Santos fez um jogo bem no seu limite, assim. Um jogo quase que perfeito. E o Palmeiras, na minha opinião, acho que deixou um pouquinho... Fez 2 jogos ruins mesmo pro padrão Palmeiras. Sim. E aí eu estava escutando no rádio hoje, pode ser bobagem, mas eu tô aqui com 4 craques para me dizerem se é ou não. É que, muitas vezes, pior do que, de repente, um ritmo alucinante de jogos, maratona de jogos, é a quebra de ritmo. Você ficar 12 dias... Aí você pensa, 12 dias... O ano passado eu falava para vocês, eu fazia uma aposta. Que time em Brasil, depois de 10 dias de treino sem jogar, volta melhor? O Santos? Não conheço um. O Santos? O Santos voltou melhor. Final, emocional. Por isso que é difícil falar. Emocionalmente diferente. O Santos joga uma partida horrível contra a Portuguesa, horrível. Emocionalmente diferente. Aí pega, para os 10 dias e volta e faz 2 grandes jogos, contra o Red Bull e contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem o efeito contrário. Palmeiras parece que dá uma desmobilizada. Não sei, é difícil jogar isso tudo para os 10 dias, cara. Eu acho que para alguns times faz bem, porque precisa de descanso, precisa recuperar jogadores, precisa voltar jogadores, precisa treinar. E para outros times é ruim ficar sem competir. Eu acho que tem muito a ver em Brasil com o emocional. Quando você está ligado quarta domingo, o jogador não respira. E só pensa naquele jogo que vem, não te respiro. Quando tem 10 dias, o jogador em Brasil, que nunca tem dias livres, se dá o luxo de levar o filho à escola, de comemorar o aniversário do outro filho, de sair a jantar com sua mulher, que faz 2 anos que não consegue sair. E aí, indiretamente, isso aprende um pouco de foco, né? Isso acontece no Brasil. Por isso que não tem time, depois de 10 dias, 12, que volte melhor. Santos, porque emocionalmente, esta final é muito mais importante para Santos que para Palmeiras. Então, a diferença de intensidade, acho que está em como o time de Santos, o Universo Santos, preparou essa final como a final, não do mundo, muito no jeito que o Palmeiras jogou. É tão diferente o jeito que o Palmeiras está jogando? Porque o gente fala, com 3 zagueiros, não dá, se o Abel não revê. Veiga aberto na esquerda, marcando o lateral. Mas, Plirra, assim, uma coisa que eu percebi. O Veiga jogava centralizado, flutuando para os 2 lados. Se tu for reparar, porque assim, é um time na construção, é um time para atacar, outro time para defender, né? Posicionamento tático. Porque às vezes já lá 4-4-2, mas às vezes é 4-4-2 para defender e 3-5-2 para atacar. O Palmeiras está fazendo a linha de 3 zagueiros, né? Com Rocha, por um lado o Murilo, por outro Lua por dentro, os 2 volantes, e aí depois tem uma linha de 4. Tem o Piquerez, o Veiga, o Endrick e o Mike. Se tu for ver, o Veiga e o Endrick estão jogando na mesma linha. O Endrick não está do lado do Flaco, não está como atacante. Então, o Palmeiras está com um atacante na hora de construir, né? E isso, de repente, pode ocasionar de limitar mais o espaço do Veiga e tirar essa agressividade do Endrick na última linha. Mas no Brasil, um neurotático do Endrick. E uma coisa que eu acho
que eu acho que o Palmeiras está tendo... Você tiraria o Endrick do jogo ontem? Eu acho que tiraram por causa da questão física. Foi muito mais, acho, por causa da lesão também, da pancada que ele tinha sentido na coxa. Uma Também tive essa leitura. Começou a preocupar mais ali com A dificuldade que o Palmeiras está tendo, que para mim é nítida, o Palmeiras sempre foi muito forte pelos lados do campo. Criar dificuldade para os times, né, ser agressivo do lado do campo. Ou com o Dudu, ou com o Arthur, ou com o próprio Endrick. E hoje é Mike e Piquerez que estão responsáveis. Nesses 2 jogos eles não conseguiram criar desequilíbrio. Os dois, aí mérito do Santos também e do Novo Horizontino conseguiram travar isso. O Palmeiras não teve desequilíbrio pelo lado do campo. Em momento nenhum. Pode ver, as jogadas, uma ou outra, mas não... Quando entrou depois, que fizeram as trocas, o Rony é um cara que agride mais, o Lázaro, aí o Palmeiras conseguiu, mas está com dificuldade. Fábio enfrentou muitas vezes esse Palmeiras. Qual que é a maior dificuldade que você sentiu? E tem uma bola parada muito forte também, né? E com a saída mesmo com a entrada do Luan, do Murilo, que ataca essa bola, o Gustavo chama muita atenção, o Gustavo Gomes chama muita atenção nessa bola parada, e o Abel tocou nesse ponto na coletiva também, que até as bolas paradas não foram tão bem batidas como vinham sendo. Sim, mas não tinha nem força para bater na bola. Mas é uma equipe de muita força, né? Você não pode dizer que o Palmeiras fez 2 jogos ruins e está descartado o título, que é uma equipe como que reage a todo momento e está acostumada a jogar decisões. Então, óbvio que tem que melhorar, tem que evoluir, sim. As entradas do segundo tempo foram ótimas para a equipe do Palmeiras, mas eu vi muito mais méritos do Santos na partida realmente do que demérito do Palmeiras. Ninguém vai estranhar se daqui a 7 dias a gente notar comportamentos exatamente opostos. O Palmeiras vivíssimo no jogo, como a gente já cansou de ver no Allianz Parque especialmente, e aí vão acusar o Santos de não ter entrado, de repente, na mesma rotação. O fator casa, nos clássicos paulistas de torcida única, tem feito nos números uma diferença tremenda. É assim mesmo, tão gritante, tão grande? E ainda mais jogando no Allianz, não sei qual é a opinião de vocês. Para mim, é um outro esporte jogado no campo sintético. E o Palmeiras sabe aproveitar muito bem isso, né? E não só o campo faz a diferença desses últimos anos de conquistas do Palmeiras, mas sem sombra de dúvidas, isso para mim é um diferencial grande que o Palmeiras sabe aproveitar muito bem. No olhômetro, Praz estava no jogo de quinta-feira passada contra o Novo Horizontino, gramado sintético novo, você notou alguma diferença em relação ao anterior? Plirra, assim, de longe, lá de cima é difícil notar, né? Porque tava verde igual, né? Tava verde, a olha que ficava bem. Marcos Assunção, ele estava no nível do campo, comentando para a Cazé TV o jogo, assistiu o jogo pela Cazé TV. E ele, no olhômetro, achou que o campo estava um pouco mais lento do que o anterior. Eu conversei com algumas pessoas, né? Até por curiosidade, nada. Por curiosidade para saber mesmo, porque foi trocado um material sintético pela cortiça, né? E assim, a cortiça a gente sabe, é o mesmo material que faz a rolha, então ela absorve a água. Só que a gente não sabe como ela absorve e como ela retém, né, a água. Se ela seca mais rápido, se ela não seca, se ela precisa de mais água, se precisa de menos água, se quando a bola quica ela amortece mais ou menos. Mas tem uma coisa que me falaram, que da outra vez quando botaram o material sintético, até ele assentar, ele entrar mesmo nas fibras, demora um pouco. Então o campo fica um pouco mais lento. Aí depois, com o tempo, com os jogadores pisando, com chuva, com água, ele assenta, ele compacta mais e aí o campo fica mais rápido. Mas a percepção que tinha é essa realmente, que nesse começo ele estava um pouco mais lento. Mas ele fica mais lento ou mais rápido para os dois times, né, Plirra? Assim, o Palmeiras estava muito acostumado a jogar no Allianz Antigo. Então os caras criaram uma rotina ali de treinamento de jogos e aí favorece um pouco. Agora, com essa mudança, ela fica complicada para os dois. O Novo Horizontino foi muito bem, por exemplo, no primeiro tempo contra o Palmeiras. Sim, né? E aí o campo não atrapalhou. Então eu acho que o problema do Palmeiras está mais do que o campo. Eu acho que os caras estão acostumados a jogar, independente se é com um material ou outro. Eu acho que passa muito no posicionamento de algumas peças, assim. Eu acho que chama atenção o baixo rendimento do Veiga e do Endrick. Pode ser uma questão pessoal, individual, mas também pode ser algo relacionado ao esquema. Esse que o Abel vai ter um tempo para poder trabalhar. E aí, o que acho que o Santos, que leva o Santos com chances para o segundo jogo, Plirra, é a mesma intensidade que teve dentro de casa, assim. Porque o Santos é um time muito competitivo, né? É um time que, faca nos dentes, realmente. Acho que muitos jogadores chegaram, mas o posicionamento, eles entenderam muito rápido, né? Tudo que o Santos passou ano passado, sofrimento do torcedor, o quanto era importante o Santos, além da questão técnica, tática, né? De emocional. Tá muito os jogadores compraram ainda fatores emocionais. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que enfrenta nessa quarta-feira o
o San Lorenzo pela estreia na Libertadores. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.